O direito brasileiro dá garantias trabalhistas para aqueles que exercem a prostituição no Brasil? É possível que tal atividade seja regulamentada? A proteção jurídica pode evitar situações de invisibilidade e de estigma social que os profissionais do sexo enfrentam? Sobre o assunto, nós conversamos hoje com o juiz do trabalho, Antônio Gonçalves Pereira Júnior. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Antônio. Obrigado pelo convite. Certinho, doutor Antônio. Há possibilidade hoje no Brasil de se regulamentar o trabalho voluntário do profissional do sexo? Bem, antes de responder essa pergunta, nós temos 3 sistemas relativos à prostituição. O primeiro é o abolicionista. Como aqui no Brasil existem alguns tipos penais existentes que dificultam a regulamentação do trabalho dos profissionais do sexo, de forma que ele poderia vir a ser abolido futuramente. Há outro sistema que é o denominado regulamentarista, como acontece na Holanda, na Alemanha, no Uruguai, em que há regulamentação do trabalho desses profissionais. E há também o sistema proibicionista, como por exemplo nos Estados Unidos. Especificamente, quanto à pergunta, há sim possibilidade de regulamentação, mas isso depende de vontade da sociedade e também de vontade política. Vamos agora à pergunta do advogado Herbert Valentim sobre a legislação brasileira atual em relação a esse assunto. Vamos lá? Olá, doutor Antônio. Gostaria de fazer uma pergunta, pois a prostituição, frente ao Código Penal brasileiro, não é tipificada como um crime. No entanto, manter a atividade econômica para tal fim, sim. Na sua visão, isso poderia ser algum empecilho para a regulamentação da atividade? Dr. Herbert, obrigado pela pergunta. Realmente, no Código Penal, o ato da prostituição, o ato de prostituir-se, não é considerado como crime. Porém, há alguns tipos penais que dificultam sim a regulamentação, como por exemplo o empresário do sexo, né? É vedado também o rufianismo, né? Dizendo em termos populares, é a figura do cafetão, da cafetina. Esses 2 tipos penais são entraves, sim, à regulamentação. De forma que, além da regulamentação, a lei também deve mexer nesses 2 tipos penais, ou seja, descriminalizar a possibilidade da existência de empresário voltado para a área do sexo. Valer a corrente que entende ser ilícita a atividade e inexistente o contrato de trabalho não seria um paradoxo, né? Já que desprotegidos seriam ainda mais vulneráveis à exploração sexual? Incrível isso, né? Realmente é um paradoxo, uma contradição enorme. Inclusive, eu tenho mais do que 23 anos como magistrado e já decidi dessa forma, né? Há um processo de realimentação da invisibilidade, do estigma. Doutor Antônio, como é que os tribunais brasileiros vêm decidindo os casos que chegam à justiça? Bem, nós temos 2 correntes doutrinárias e jurisprudenciais antagônicas, bastante antagônicas. Uma corrente, né, dizendo que é possível sim conferir direitos trabalhistas
aos profissionais do sexo, e uma outra corrente, né, contrária, que pelo menos até o presente momento eu considero, né, por alguns levantamentos que eu fiz, um entendimento majoritário. Sim. Porém, está ocorrendo uma constitucionalização do pensamento. Nós temos outras disciplinas que estão ajudando o entendimento do fenômeno, né? Direitos humanos, a sociologia, a filosofia. Então, mesmo havendo essa corrente doutrinária, surgiu uma corrente que, em cima de princípios constitucionais e de direito internacional, estão sim conferindo direitos aos profissionais do sexo. Muito interessante essa posição, né, dos tribunais brasileiros. Ok, doutor Antônio, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Antônio Gonçalves Pereira Júnior, sobre a polêmica da possibilidade de regulamentação ou não da atividade voluntária do profissional do sexo. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Antônio Gonçalves Pereira Júnior, sobre a polêmica da regulamentação da atividade do profissional do sexo. Doutor Antônio, a gente comentava no intervalo sobre uma decisão paradigmática do STJ. O senhor poderia contar para a gente como é que foi isso? Claro que sim, bem rapidamente. Né? É um caso de uma prostituta que combinou o preço, prestou o serviço sexual e, findo, né, o ato, né, o cliente não quis pagar. Então ela puxou um colar dele folheado a ouro. Esse caso teve repercussão. No primeiro grau, o juiz, na Justiça Estadual, ele entendeu que, julgou no sentido de que não seria roubo, mas sim exercício arbitrário das próprias razões, que ela prestou o serviço e teria direito ao pagamento. Quando chegou no segundo grau, o colegiado entendeu que houve sim roubo e condenou a prostituta, né, a esse tipo, né, que tem multa, é uma condenação mais pesada. E foi para o STJ. Lá chegando, eles fizeram uma leitura embasada em princípios constitucionais, observando a questão da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, né, do trabalho como direito humano fundamental, e reformaram o acórdão, restabelecendo o entendimento do juiz de primeiro grau. Veja bem, por que ele é paradigmático, esse acórdão? Pelo fato de que estar-se-ia concedendo proteção jurídica ao profissional do sexo. Na medida que o STJ julgou dessa forma, ele está dizendo: olha, você tem direitos, você tem proteção jurídica, você pode cobrar pelo serviço voluntário que você prestou, apesar de ser uma prostituta. E o Estado brasileiro reconhece que a atividade da prostituição não é ilegal ao inserir no Código Brasileiro de Ocupações a categoria do profissional do sexo. Isso lá em 2002. Representou um avanço para essa parcela da população? Ela tem direito a benefícios previdenciários? Bem, o CBO, Código Brasileiro de Ocupações, realmente prevê, né, a profissão do profissional do sexo.
salvo engano, número 5198. Esse código, ele futuramente, ele facilitará recolhimentos previdenciários, sim. Só que a gente precisa da regulamentação para possibilitar isso, certo? Eu considero que foi um avanço, sim, mas há questões mais importantes, como a regulamentação e a descriminalização, né, do empresário voltado para o ramo da exploração, né, do trabalho da prostituição. Nesse caso, precisaríamos mudar o Código Penal e Sim. também criar uma legislação específica. Certo, justamente. Doutor Antônio, uma última pergunta. A prostituição é um tema que segue polêmico, com opiniões conflitantes, mesmo dentro de grupos que têm pautas em comum, como o feminismo. A escritora e militante feminista Maria Gabriela Saldanha defende, por exemplo, políticas públicas para acolher mulheres que desejam sair ou para evitar que entrem na prostituição. Para ela, não há um país onde a regulamentação tenha dado certo. Já para o ex-deputado Jean Willis, autor de um dos projetos que tramitou na Câmara, a proibição atual das casas de prostituição não impede que continuem funcionando e a falta de regulamentação deixa desprotegidos e submetidos a todos os tipos de abusos os profissionais do sexo. Você acredita que vamos chegar a um consenso um dia? A que conclusões o seu estudo sobre a regulamentação da atividade chegou? Bem, a pauta da Maria Gabriela Saldanha não exclui paralelamente a possibilidade de regulamentação do trabalho dos profissionais do sexo, né? É de muita importância a pauta feminista, né? Mas paralelamente necessitamos também de políticas públicas voltadas para quê? Para a regulamentação e também para a garantia da integridade psíquica e física dos profissionais do sexo, inclusive garantindo a eles normas sanitárias, né? Preservação da saúde, quer dizer, não exclui. Quanto ao deputado Jean Willis, infelizmente o projeto de lei de sua autoria foi arquivado, né? Muito interessante, ele previa a possibilidade do profissional de sexo trabalhar como trabalhador autônomo, a possibilidade de trabalhar em cooperativa e, em um dos artigos do projeto de lei, a questão da descriminalização daquela questão, né, que a gente tratou no começo da entrevista, do estabelecimento voltado, né, do rufianismo, certo, né? A pergunta é bem longa, a parte final dela, a senhora pergunta, né? Sobre seu estudo. Sobre as conclusões que eu cheguei. Bem, eu não vou dizer que eu cheguei bem, assim, a conclusões, né? Eu procurei, como pesquisador, fazer um olhar, né, com uma certa empatia, me colocando no lugar do outro. Eu diria que eu poderei fazer aqui considerações finais, né? No sentido de que há necessidade de um diálogo entre feministas, entre essa corrente antagônica, entre a corrente que defende a regulamentação, para que busquemos, né, uma ressignificação da prostituição. Tirar esses profissionais do sexo dessa posição de invisibilidade, de estigmatização, né, de pessoas que estão completamente à parte da proteção jurídica no nosso país. Então, a minha conclusão é no sentido de que devemos procurar, sim, o quê? Diálogo. Sim.
Ok, doutor Antônio, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos sobre esse assunto, né, que ainda é muito polêmico no Brasil. Perfeito. Lembrando que eu não estou a fazer uma apologia da prostituição e que o que se propõe é a regulamentação do trabalho voluntário de profissionais do sexo que tenham mais de 18 anos, de forma que crianças, jovens e incapazes e pessoas com alguma vulnerabilidade estariam excluídos. Ok, doutor Antônio, muito obrigada pela entrevista. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Antônio Gonçalves Pereira, sobre a polêmica da regulamentação da atividade do profissional do sexo. Você pode acompanhar esta entrevista também pelo canal do TRT no YouTube e também acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana. Muito obrigada por sua participação.